Boa noite, meu irmão e minha irmã, paz do Senhor Jesus. Mais um dia de vitória que vai se findando, né? Vai se acabando. Devemos agradecer ao nosso Senhor, ao nosso Deus, pelas bênçãos que foram derramadas hoje, né? Pelo dom da vida. Devemos agradecer ao nosso Senhor, né? Por mais um dia, mesmo que tivemos dificuldades, né? Alguma coisa nós podemos aprender nesse dia de hoje. Amém? Então sejamos sempre gratos ao nosso Senhor acima de tudo. Irmãos, eu tenho uma palavra hoje, eu queria falar de uma outra palavra. Ontem eu vim gravar, mas não deu certo e o Senhor me mostrou uma outra palavra, mas eu não queria falar. Eu tinha escolhido uma e eu fiquei naquela e o celular apagava, acabava a memória, enfim, não deu certo. Aí eu gravei 2 partes do vídeo. Quando eu fui ver para assistir, antes de postar, uma das partes havia sumido. Eu falei, amém, Senhor, então não vou falar mais nada dessa palavra, Então hoje vou falar a palavra que o Senhor me mostrou. Na verdade, o Senhor me deu essa palavra antes de ontem, foi nem ontem, logo pela manhã, quando eu estava fazendo meu café, por uma situação que me ocorreu, nessa semana, no começo da semana, que me deixou muito abatido, muito aflito, uma coisa que me disseram, e isso me deixou muito, muito triste, uma coisa que eu não estava esperando aí. E eu acordei, eu estava aqui fazendo meu café, e sabe quando nós nos sentimos acuados, vamos ali se encolhendo, E o Senhor falou bem claramente comigo assim, não entre na caverna. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, tá bom, tá bom. Aí me veio, na mente essa palavra de Elias, É uma passagem muito conhecida, todos já devem ter escutado, visto pregações sobre essa palavra, Enfim, irmãos, eu não sou um pregador da palavra, eu apenas gosto de falar, eu gosto de estar meditando, Sei que quase ninguém assiste esses vídeos que eu gravo, mas mesmo assim eu faço com muito prazer. Eu gosto, me aproxima do Senhor. E a palavra que o Senhor me deu antes de ontem está aqui, em 1 Reis, 19, 1 Reis, capítulo 19, Aqui já está mais no versículo 9, mas nós podemos pegar o capítulo todo. O capítulo a partir do 1 e vai até... Cadê? Eu não marquei aqui. Até o 15, mais ou menos. Até o 15 aqui. Pode ser do 1 até o 15, mas eu não vou ler todo.
Aqui todos já conhecem essa passagem, né? Eu vou lendo alguns capítulos, alguns versículos, né? E a passagem muito conhecida, né? Quando Jezabel manda um mensageiro até o profeta Elias, ali lhe dizer, né? Que ela pretende matá-lo, né? De forma mais literal, mais direta, Jezabel quer a cabeça de Elias. E ela manda um mensageiro até ele, e ele, né? Que fala aqui, ó, no versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem. Se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Aí continua: O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, fugiu. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro. E pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós nos encontramos, nos pegamos em certas situações que nos sentimos ali ameaçados, nos sentimos acuados pelaquela situação, por alguém, não sei, são várias ocasiões, vários acontecimentos que podem nos gerar esse tipo de sentimento, que é o medo, que é a falta de saber o que fazer, a falta de estratégia. Mesmo nós já estando um tempo na igreja, já tendo um tempo de conversão, um tempo de caminhada com o Senhor, mesmo já tendo um conhecimento, às vezes alguma situação vai nos causar esse sentimento. Mas o que nós podemos fazer com esse sentimento? O que é que o Senhor espera de nós quando nos sentimos dessa forma? Podemos ter duas reações, ao meu ver, que é enfrentar, passar por cima desse sentimento e lutar, ou fazer como fez Elias. Imagine, irmão, nós, eu, você, que já caminhamos, não tem um certo tempo com o Senhor, e mesmo tendo um conhecimento, mesmo já tendo experiências, mesmo já tendo visto milagres, já tendo visto acontecimentos sobrenaturais manifestados do Senhor, muitas vezes no monte, como eu mesmo já vi, que ora em línguas, mesmo assim somos acometidos pelo medo.
mesmo tendo esse conhecimento, essa vivência, ainda somos acometidos pelo medo, desespero, que nos faz perder, né, a visão ampliada, nos faz perder, né, aquela força, nos faz deixar a nossa armadura que o Senhor nos deu de lado e fugir e sair correndo, deixar as coisas para trás, aqui como fez Elias. Elias deixou seu moço para trás, né? Aqui, porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida, fugiu. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Meus irmãos, muitas vezes nós, mediante as situações que estamos enfrentando, que nos deparamos, que está ali à nossa frente, aquela ameaça, aquela situação que nos causa medo, que nos traz, né, lembranças negativas, nós não queremos mais enfrentar aquilo, não queremos mais passar por aquilo, pelo medo, pela insegurança, porque aquilo já nos causou, aquela sensação de insegurança mesmo, e acabamos nos deixando levar. É normal do ser humano. É normal do ser humano, tanto é que Elias, imagina, meu irmão, Elias, grande profeta do Senhor. Elias, meus irmãos, grande homem de Deus. Um homem que clamou fogo dos céus, e o fogo desceu e consumiu os holocaustos, à frente daquele monte de profetas de Baal. É um homem que clamou para que não chovesse durante 3 anos na terra de Israel, e não choveu. E quando ele voltou a clamar, choveu. Olha o tamanho da autoridade e intimidade que Elias tinha com Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas emoções que nós, às mesmas paixões que nós. Podemos ver aqui, aprender com Elias, um grande profeta do Senhor, que mesmo tendo toda essa autoridade, ele temeu a Jezabel. Qual é a Jezabel na sua vida? Qual é a ameaça em sua vida? Na minha vida? O que é que nos afronta? O que é que nos causa medo, pavor? O que é que nos assusta? O que é que nos faz, meus irmãos, desviarmos do caminho do Senhor? Porque aqui não era para Elias ter ido ao deserto, não era. Elias saiu do foco, saiu do plano do Senhor. Ele fez uma caminhada de um dia e se deitou debaixo de um pé de zimbro. E ali se deitou e clamou pela morte. Tamanho era o cansaço de Elias, tamanho era o medo de Elias, o pavor, medo de Jezabel, medo de morrer, de ser pego. Ali, naquele momento, Elias se sentia sozinho. Elias se sentia sozinho porque, se ele não se sentisse, ele teria a confiança de que Deus iria agir por ele como sempre havia agido antes. Quando ele clamava, Deus o respondia. Então por que mesmo assim Elias preferiu fugir? Porque Elias era um homem sujeito
as mesmas paixões, emoções que nós nos dias de hoje. Era um ser humano como nós, um homem como nós. Se eu digo homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, um ser humano em si. Né, meus irmãos? Quantas vezes nós queremos agir da mesma forma? É muito forte, né? Quantas vezes nós queremos fugir e fugimos da situação porque não aguentamos mais, né? Porque julgamos o nosso inimigo muito forte, forte a ponto de acabar com a nossa vida, né? Julgamos o inimigo da nossa alma, Satanás, o próprio diabo, mais forte que o nosso Deus. É exatamente isso, porque quando nós fugimos, nós declaramos a nossa derrota. Né? Mas ainda assim Deus se compadece e tem misericórdia. Deus se compadece e tem misericórdia. Continuando aqui, né? A parte que eu já li, que o Senhor envia um anjo até Elias, né? Ali o Senhor envia o anjo para dar alimento a Elias, e o anjo acorda. Elias, levanta-te e coma. E Elias se levantou, avelhou o pão, uma botija de água, né? E ele volta a dormir. E quantas vezes, irmão, Deus nos dá uma provisão? Nós estamos dormindo, despertamos, Deus nos desperta, nos dá uma injeção de ânimo, conseguimos uma bênção e voltamos a dormir. Conseguimos uma bênção e deixamos de buscar o Senhor novamente. Quantas vezes dormimos e o Senhor continua a ter misericórdia, e o anjo ali novamente por uma segunda vez. Elias, levanta-te e coma, pois é muito longo o teu caminho, pois teu caminho é muito longo. Levanta-te, Elias, se alimente e vá caminhar, teu caminho é longo. Meus irmãos, estar cansado faz parte da nossa vida, faz parte da vida do ser humano, faz parte. Mas o Senhor, Ele se compadece, Ele é misericordioso, e terão momentos que Ele nos avisará, que Ele vai nos avisar. Levanta-te. Deus fala para ti nessa noite, levanta-te, se alimente, levanta-te, coma, vá ouvir a palavra, se alimentar da palavra, vá ao culto, busque ao Senhor, busque o teu alimento, Ramaia canta súbias. Coma, se alimente, pois o teu caminho é longo. Assim diz Deus para ti nessa noite, meu irmão. E ali Elias, né, ele se alimenta e vai caminhar. Né? E ali ele caminha 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Até chegar ao Monte de Deus, Monte Horebe. E ali no Monte Horebe ele encontra uma caverna. Ele encontra uma caverna. E ali ele adentra aquela caverna e ali ele fica.
né? Porque dentro daquela caverna ele se sente seguro, ele se sente mais confortável. Ali ele acha que Jezabel não vai encontrá-lo, que ali ele não tem risco de morte, que ali ele estará seguro, que escondido ele estará seguro, que longe dos problemas ele estará seguro, que longe das lutas ele estará seguro. Será que nós também fazemos a mesma coisa? Será que nós também não nos acovardamos às vezes? Mas eu digo e repito, toda vez que eu for falar da palavra, eu vou dizer a mesma coisa. Eu nunca vou falar do que eu não passei. Porque eu já fiz isso, já me acovardei. Mediante as lutas, eu parei de buscar, me desviei do caminho do Senhor, porque eu achei mais fácil do que enfrentar uma luta, enfrentar a situação como homem de Deus, como uma mulher de Deus deve fazer, né? Como um cristão deve fazer mediante as dificuldades, que é não buscar os meios mais fáceis, que não é querer inventar e criar atalhos, né? Querer barganhar com Deus. Né, meu irmão? Quantas são as vezes que nós queremos entrar dentro de uma caverna, fugir dos problemas, buscar outras opções, buscar outros caminhos, outros rumos, te deixar aquela dificuldade lá atrás. Eu não quero mais aquele problema para minha vida, eu não quero mais enfrentar aquela situação. Não quero mais enfrentar aquilo que me causa ameaça de morte. Não estou falando de morte física, mas que vem contra a nossa vida espiritual, que vem contra a nossa comunhão com o Senhor Jesus, que vem para querer nos afastar dos caminhos do Senhor. São as lutas, são as dificuldades que o inimigo coloca no nosso caminho, que é Jezabel que aparece no nosso caminho querendo a nossa cabeça, nos ameaçando. Qual foi a Jezabel que apareceu na sua vida que você preferiu fugir a enfrentá-la? Qual foi a dificuldade, o problema que você preferiu entrar dentro de uma caverna e fugir? Eu tive várias situações dessas, que eu preferi fugir, que eu preferi buscar, né, o meu alívio em outras coisas, que me acarretou uma série de consequências, perdas, porque não era para eu seguir aquele caminho, meu irmão, não era para eu seguir aquele caminho, não era para eu entrar no deserto para buscar uma fuga, não era para eu deixar meu almoço para trás, não era. Era para eu permanecer e lutar, confiar no Senhor Jesus, confiar no poder do nosso Deus, usar as armas que Ele nos deu, que é a palavra, que é a oração, a autoridade, poder, domínio estão em nossas mãos, o Senhor nos deixou. A palavra nos diz que se crermos e quisermos, faremos coisas iguais ou maiores que o Senhor fez na terra. Mas nós não acreditamos e fugimos, temos medo daquela situação que nos causa dor. Né? Continuando aqui, né? E
Ali Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? E ali Elias se lamenta ao Senhor. Elias se lamenta. Senhor, tenho sido zeloso. Diz assim: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Elias estava com medo, temia pela sua vida. Elias estava literalmente com medo. Você, meu irmão, você se sente com medo? Já se sentiu com medo de enfrentar Jezabel? Racantaramaia, sube as nébias cai. Você se sente com medo, meu irmão, de enfrentar Jezabel? De enfrentar os problemas, as afrontas que o inimigo coloca na sua vida? Muitas vezes o Senhor nos pergunta: o que fazes aí nessa caverna? O que fazes nessa caverna? Às vezes nós esperamos que o Senhor se manifeste com grandes, que o Senhor venha através de grandes manifestações, melhor dizendo, com grandes sinais, grandes milagres. Sim, assim como Deus manifestou com grandes sinais, quando Elias clamou aqui anteriormente, Elias orou e não choveu. Elias clamou por fogo, e o fogo desceu do céu e consumiu todos os holocaustos. E muitas vezes nós vemos grandes sinais na nossa vida, na vida da pessoa que nós amamos, na vida de um familiar nosso, uma porta que se abre. E quando chega algum problema, uma situação que também é grande, nós esperamos um grande sinal do Senhor também. Mas às vezes Deus vem nas coisas mais brandas, suaves e leves. Ali, quando Elias estava na caverna, veio um grande vento, um grande vento, mas Deus não estava no vento. Após aquela grande ventania, veio um terremoto, um grande terremoto, que abalou tudo. Abalou a caverna onde Elias estava, mas Deus não estava no terremoto. Após o terremoto veio fogo por todo lado ali. Meu Deus! Deus não estava no fogo. Logo após tudo isso, veio uma voz, diz aqui no versículo 12, e depois do terremoto no fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Isso sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto em sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Ele repete sua lamentação. E Deus diz no versículo 15: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Enfim,
Deus manda, sai para fora hoje, sai dessa caverna. Preste atenção na voz de Deus, que muitas vezes pode vir de uma forma mansa e suave, através de pequenas coisas, pequenas demonstrações. Não vem como ventania, não vem como terremoto, não vem como fogo. Muitas vezes não nos atentamos à voz mansa e suave do Senhor. Queremos ver fogo, terremoto e vendaval. Grandes sinais. Nós fugimos, buscamos coisas, buscamos situações, lugares, pessoas que não eram para ser buscadas, pois o nosso caminho era outro. O Senhor já tinha designado um plano para nós. E deixamos esse plano para trás. Não acreditamos mais nesse plano. Não acreditamos mais que aquela situação tem jeito ainda. Não acreditamos mais que o Senhor pode transformar aquela situação, pode transformar aquela vida, pode dar uma reviravolta. Não acreditamos mais. E o deixamos de lado. Saímos por um outro caminho, pegamos um outro deserto, um outro caminho, e nos escondemos numa caverna. E ali ficamos esperando um grande manifestar de Deus, uma grande reviravolta significativa, com fogos de artifício. Não, Deus vem numa voz mansa e suave. E te diz hoje, te diz agora, meu irmão, sai de dentro dessa caverna, sai da caverna, sai para fora, volte para o seu caminho, sai da caverna e volte para o seu caminho, Ramaya Shuri, Amaya Canta, Aracéria, Amaya Shuri. Sai da caverna e volte para o seu caminho, meu irmão. Deus está mandando, Deus está falando. E assim ali, Elias ouve a voz do Senhor naquela forma mansa e suave. Né, meus irmãos? Né? Quando é que nós nos encontramos dessa forma, né? Será que isso se encaixa em nossa vida? Na minha se encaixou. Né? Na minha se encaixou totalmente. E eu já me escondi várias vezes. Eu já fugi várias vezes. Tomar um golinho de café aqui. Né, meu irmão? Quantas foram as vezes em que eu fiquei com medo de Jezabel? Quantas vezes, quantas situações que apareceu na minha vida e eu temi, preferi fugir, preferi buscar outros rumos, ao invés de permanecer naquele local e lutar até o fim. Preferi me esconder. Então hoje é isso que Deus tem para falar conosco. É isso que o Senhor colocou no meu coração, meu irmão, e eu estou passando, né? O Senhor diz, o Senhor quer coragem de nós. O
Senhor não nos deu espírito de temor, o Senhor nos deu espírito guerreiro, espírito de valentia. O Senhor nos dá a estratégia que está aqui, a estratégia, meu irmão, está aqui. O Senhor fala conosco nos cultos, durante a palavra. O Senhor usa pessoas, usa situações para nos ensinar. Nós não nos atentamos à voz mansa e suave do Senhor. Só nos atentamos apenas para grandes manifestações. Só queremos ver fogo, terremoto, vendaval. Deus se manifesta em várias formas. Muitas vezes a mudança, a transformação de uma situação está ali na nossa frente, mas nós não enxergamos mais. Porque o medo toma conta, o medo nos impede de enxergar. O medo nos impede de acreditar. Assim como Elias fez. Irmãos, imagina, eu vou repetir, eu falei no começo do vídeo, eu vou repetir. Imagine Elias, tamanha autoridade que esse homem tinha, meu irmão. Tamanha intimidade com o Senhor que Elias tinha, meu irmão. Imagina, e ele temeu. Por que ele temeu? Por que você está temendo, meu irmão? Coragem, força. Você tem um Deus, eu tenho um Deus, que Ele mede as águas do mar na concha das mãos. Que Ele estende os céus como se fosse uma cortina. Conhece cada estrela pelo nome. Amaia cantara súbias. A cantará séria Maia chore. Meu irmão, Deus é tremendo. Deus é tremendo, meu irmão. Deus nos ensina diariamente. Deus nos testa sempre. Que o Senhor quer ver a nossa fé, a nossa fidelidade alicerçada e firmada na rocha chamada Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não há outro. Não há outro. E não há situação que Deus nos deixe sozinho, que Deus nos desampare, né? Eu ia finalizar o vídeo agora, mas Deus me trouxe mais um caminho que eu não falei. Elias se sentia sozinho, mas Deus fala: Elias, eu deixei 7.000 de joelho orando por ti, Elias. Você não está sozinho. Elias, você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinho. Pense no teu nome e diga agora: eu não estou sozinho. Deus não te deixa sozinho, meu irmão. Uracantaramaia chore. Deus não te deixa sozinho. Nunca pense isso, meu irmão. Nunca. Pode ser difícil, a situação pode ser difícil. Podemos julgá-la impossível, finalizada, acabada, destruída. Mas Deus nunca vai te desamparar, nunca. Tá bom, meu irmão? E assim eu finalizo esse vídeo hoje. Já tá dando aqui 38 minutos, quase 40. Finalizo esse vídeo. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Espero que você escute, te ajude. Não entre na caverna. Não entre na caverna, meu irmão. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, o seu trabalho. Tenha uma ótima fim de noite. Que o seu dia que vai se iniciar seja maravilhoso, seja excelente, lindo, próspero, mesmo com dificuldades, pois o Senhor Jesus te garante a vitória.
Amém, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Até o próximo.